Gente, vamos falar aqui sobre o Campeonato Brasileiro que eu propus lá no meu projeto de calendário, sobre como os clubes seriam divididos pelas divisões no Campeonato Brasileiro. Eu peço por gentileza que você curta aí, dê seu like, faça isso agora, porque senão depois você vai esquecer. E que você também se inscreva no canal. Eu peço humildemente que você se inscreva no canal, porque eu preciso de inscrições no canal. Bom, então retornando, a proposta de calendário que eu fiz para o futebol brasileiro, que rendeu aqui 16 vídeos no YouTube, né? Eu falava que existiam 128 clubes que eu destacaria como os principais do futebol brasileiro. E eu citei esses 128 clubes, né? Aí esses 128 clubes, gente, que eu citei, eu dizia que o Campeonato Brasileiro ele tinha que ter uma primeira divisão com 16 clubes, uma segunda divisão com 16 clubes, uma terceira divisão com 16 clubes, uma quarta divisão com 16 clubes, uma quinta divisão com 16 clubes, uma sexta divisão com 16 clubes, uma sétima divisão com 16 clubes e uma oitava divisão com 16 clubes, né? Que seria então 8 divisões vezes 16 clubes cada uma, exatamente 128 clubes, ou seja, os 128 clubes que eu citei, né? E esses 128 clubes também disputariam as Copas Interestaduais, né? Que são a Copa Rio-São Paulo, a Copa Sul Minas e Espírito Santo, a Copa do Nordeste e a Copa Verde, né? E esses 128 clubes disputariam também a Copa do Brasil, né? Mas então, no Campeonato Brasileiro, quem seriam os clubes em cada divisão, né? Bom, o que eu proponho é o seguinte, eu proponho que você faça uma comissão com os 13 principais clubes do país. Quem são os 13 principais clubes do país? Aqui do Rio, Flamengo, Vasco da Gama, Fluminense e Botafogo. De São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras, né? De Minas Gerais, né? De Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, Grêmio Internacional. E de Curitiba, do Paraná, o Atlético Paranaense, né? Esses são os 13 principais clubes do futebol brasileiro. Então você faria uma comissão com esses 13 clubes e esses 13 clubes decidiriam quem são os para a primeira temporada com esse modelo, né? Quem são os 16 da primeira divisão, quem são os 16 da segunda, quem são os 16 da terceira e assim por diante, né? Tá quase claro que para a primeira eles iam decidir que seriam eles mesmos, os 13 clubes, né? E mais o Bahia, mais o Fortaleza e mais o Bragantino, né? Aí a ver quais clubes ficariam na segunda, quais clubes ficariam na terceira e assim por diante. Mas aí o detalhe é o seguinte, gente. Apesar de eu achar que não é minha atribuição, eu tenho a minha sugestão. Então eu vou dar minha sugestão aqui, né? Vai ser um pouquinho demorado, né? Eu vou ter que ler aqui. Mas vamos lá. Para a primeira divisão, os 16 clubes seriam quem? Seriam 5 de São Paulo, né? São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras e Bragantino. 4 do Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco da Gama, Fluminense e Botafogo, né? 2 de Minas Gerais, Atlético Mineiro e Cruzeiro. 2 do Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional. 1 do Paraná, Atlético Paranaense, né? 1 da Bahia, que seria o Bahia, e 1 do Ceará, que seria o Fortaleza, tá? Então fechamos a primeira divisão. A segunda divisão teria 3 clubes de Goiás, né? Goiás, Atlético Goianiense e Vila Nova. 3 clubes de Santa Catarina, né? Figueirense, Avaí e Criciúma. 1 do Rio Grande do Sul, Juventude. 1 do Paraná, Curitiba. 1 de Minas Gerais, o América Mineiro. 1 da Bahia, que seria o Vitória.
3 de Pernambuco, que seriam o Sport, Santa Cruz e Náutico, um do Ceará, que seria o Ceará, um do Mato Grosso, que seria o Cuiabá, e um de São Paulo, que seria a Portuguesa de Desportos, né? A terceira divisão, quem seriam os 16 clubes? 2 do Pará, o Remo e o Paysandu. 2 de Sergipe, o Sergipe e o Confiança. 2 de Alagoas, o CRB e o CSA. 3 da Paraíba, o Botafogo de João Pessoa, o 13 e o Campinense. 2 do Rio Grande do Norte, ABC e América. 3 de São Paulo, Guarani, Ponte Preta e São Caetano. 1 do Maranhão, Sampaio Correia. E 1 do Paraná, Paraná Clube, né? A quarta divisão, 2 da Bahia, o Galícia e o... Qual é o outro clube da Bahia, gente? Fluminense de Feira de Santana, né? 1 de Sergipe, que seria Itabaiana. 1 de Alagoas, que seria o Asa de Arapiraca. 2 de Pernambuco, que seriam o Central e o Porto. 1 da Paraíba, que seria o Souza. 1 do Rio Grande do Norte, que seria o Baraunas. 2 do Ceará, que seriam o Ferroviário e o Guarani de Sobral. 3 do Piauí, que seriam Flamengo, River e Parnaíba. 2 do Maranhão, que seriam o Motoclube e o Maranhão Atlético Clube. E 1 do Pará, que seria a Tonaluso, né? A quinta divisão, 4 do Rio Grande do Sul, que seriam Caxias, Brasil de Pelotas, Novo Hamburgo e São José. 4 de Santa Catarina, que seriam Joinville, Chapecoense, Brusque e Marcílio Dias. 4 do Paraná, que seriam o Londrina, o Operário de Ponta Grossa, o Maringá e o Cascavel. E 4 de Minas Gerais, que seriam o Vila Nova de Nova Lima, o Tupi de Juiz de Fora, a Tombense e a Caldense, né? Bom, sexta divisão, 12 clubes do Rio de Janeiro, que seriam América, Bangu, Campo Grande, Madureira, Olaria, Bom Sucesso, São Cristóvão, Portuguesa, Volta Redonda, Nova Iguaçu, Americana e Goitacás. Então 12 do Rio de Janeiro. E 4 do Espírito Santo, que seriam o Rio Branco, a Desportiva, o Vitória e o Serra, né? Sétima divisão, 7 de São Paulo, que seriam dos 16 da lista de 128, 16 são de São Paulo. Então nas divisões anteriores já tem 9, então 7 outros, né? Por que nas divisões anteriores já tem 9? Tem 5 na primeira divisão, 1 na segunda divisão e 3 na terceira divisão, né? Então 7 de São Paulo, mais os 3 de Mato Grosso do Sul, mais os 2 de Mato Grosso, né? Mato Grosso tem 3, mas o Cuiabá já está lá na segunda divisão, né? Mais os 3 do Distrito Federal, né? E mais 1 de Goiás, que seria o Anápolis, né? E na oitava divisão, 2 do Amapá, 2 de Roraima, 2 do Acre, 2 de Rondônia, 4 do Amazonas, né? 3 de Tocantins e 1 do Pará, que seria o Águia de Marabá, né? Então, essas seriam as 8 divisões, né?
Reparem o seguinte, gente, as 8 divisões, eu tive uma preocupação de botar clubes da mesma região na mesma divisão. Para quê? Para reduzir custos, né? Fora o que, como eu já falei para vocês quando eu discutia Campeonato Brasileiro, lá nos 16 vídeos anteriores, né? A segunda a oitava divisão teria uma fórmula alternativa, regionalizada, também para economizar custos, né? Então eu já regionalizo nos participantes e regionalizo mais ainda na forma de disputa, né? É uma maneira de reduzir custos operacionais, tá? Então é isso, seria essa lista aí dos 128 clubes. Eu já em outro vídeo disse quais são os 128 clubes, mas como você dividiria por divisão na primeira temporada. Para a segunda, terceira, quarta, quinta temporada, você ia ter acesso e decesso de 3 entre uma divisão e outra, né? Então isso ia se renovando e isso ia se depurando. Bom, gente, é isso. Coloca aqui nos comentários se você concorda ou não concorda, como você faria. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand e agradeço pela assistência.